Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o valor do dinheiro, que tem relação com um outro tema que eu venho pensando, que é o orçamento e a corrupção. São dois temas que são tratados ora mais, ora menos, com mais ou menos frequência, dependendo do leque de interesses dos grupos sociais que discutem o orçamento ou a corrupção. Essa discussão é fundamental. E por que eu estou interessado em conversar sobre isso neste exato momento? Hoje, no Rio de Janeiro, nós estamos tendo uma greve, um movimento grevista dos professores do município do Rio de Janeiro. Porque, segundo professores, segundo as publicações do próprio sindicato, o senhor Eduardo Paes quer tirar benefícios históricos dos professores. Há quem diga, e eu ouvi professores falando comigo, penso que isso esteja também vinculado por aí, pelo próprio sindicato. Eu estou em um grupo muito numeroso de professores do município do Rio de Janeiro que tem feito essas colocações. Ele quer cortar benefícios como tempo de planejamento, 40 horas, porém 1/3 de planejamento, 20 horas, porém 1/3 de planejamento. Benefícios como tempo de férias, recesso, parece que tudo isso ele quer cortar. Mas por que Eduardo Paes faz isso? Penso eu que também pelos mesmos motivos que a presidência da República precisa dar satisfações ao mercado financeiro. Quando um político apresenta-se como viável, quiçá para a presidência da República, talvez esse seja o pensamento de Eduardo Paes. Acho muito difícil que esse sonho não apareça na vida de um político profissional como ele. Mas quando um político apresenta-se como uma pessoa que potencialmente é cortador de gastos sociais, com a educação, com a saúde, etc, etc, ele se apresenta como viável ao mercado financeiro. E o mercado financeiro quer saber o quê? Hoje, sobretudo, da presidência da República. Onde o senhor Lula, onde o senhor Haddad, sobretudo no Ministério da Economia, vai gastar. Vai cortar, melhor dizendo. O mercado quer saber onde o governo vai gastar. Com cortes sociais. Então, o mercado financeiro está discutindo o orçamento. E nós do povo? E nós da educação? Nós estamos discutindo corrupção. Nós estamos discutindo as pautas morais. Se tem que ter aborto, se não tem que ter aborto. Não estou dizendo que isso não é importante. Mas se há um tema que captura todos nós, é a corrupção. Quem rouba, quem não rouba, quem é ladrão, quem não é ladrão, se Bolsonaro ia dar golpe, se não ia dar golpe, se ele é fascista, se ele não é fascista. A questão toda não é se nós discutimos essas coisas dentro de lugares mais ou menos corretos. É quando nós nos fixamos em determinadas assuntos, mas outros nós literalmente excluímos. Porque nós discutimos a corrupção, mas nós não discutimos o orçamento. E quando nós discutimos a corrupção, nós falamos mais ou menos assim. Aliás, desde Jânio, desde a UDN,
desde a década de 60, que esse papo de corrupção na política adentrou, inclusive, as universidades, nós temos discutido o orçamento da seguinte maneira. A questão não é a prioridade. A questão não é se o político é competente ou não. A questão não está no debate do orçamento. Está na corrupção. Por que a educação não avança? Por que a saúde não avança? Porque tem muita gente roubando. Tem muita gente roubando. Mas é engraçado. Com roubo ou sem roubo, a elite financeira do país está sempre lucrando. Nunca o rico ganhou tanto e o pobre ganhou menos. Inclusive na Covid. O rico ganhou mais na Covid por causa da Covid. Por que isso? Por quê? O mercado financeiro também vive de crises. Porque sempre vai ter uma marca que vai se valorizar na crise. Então, se eu tenho dinheiro para investir no mercado financeiro, vem uma crise de saúde, eu invisto em pacotes de papéis de empresas da área da saúde. Esses papéis se valorizarão e o meu dinheiro se valoriza. Mas nós do povo vivemos do trabalho, nós não vivemos de aplicações. Como nós vivemos de trabalho e não vivemos de aplicações, nós precisamos, como ninguém, discutir o orçamento. Tem um pensador que escreveu um livro chamado Tempo Comprado, agora me foge o nome. Ele diz que hoje a luta de classe mudou. A luta de classe se declinou para duas categorias de cidadãos: o povo do Estado e o povo do mercado. O povo do Estado é aquele povo que precisa do dinheiro para a escola pública, para o saneamento básico, para hospitais. O orçamento público é para trazer benefícios sociais para os lugares das pessoas mais carentes, sobretudo da classe média baixa. E o povo do mercado é aquele que discute se o Estado vai ter dinheiro ou não para pagar os títulos da dívida pública, porque ele empresta para o governo. Porque quem tem dinheiro para aplicar, compra títulos da dívida pública também, e o Estado passa a dever a ele. Quando o Estado diz assim: vou gastar mais com saúde, vou gastar mais com educação, vou investir mais em infraestrutura, o preço do dinheiro cai, aí sobe o preço do dólar. Então hoje o dólar bateu R$6, eu não me lembro do dólar ter ultrapassado os R$6. Pode ser que tenha acontecido, mas isso é raro. E hoje ultrapassou os R$6. Por quê? Porque o governo teima e não dizer onde ele vai cortar. Porque o governo Lula é um governo de esquerda e quer fazer benefícios sociais com o orçamento. Mas se o governo chegar e falar assim: eu não vou gastar com nada, com educação, com saúde, o preço do dinheiro, aí vai, o preço do dinheiro, né, se modifica. O preço do dinheiro se valoriza. Quando o preço do dinheiro cai, sobe o dólar. Quando o preço do dinheiro fica equacionado, o dólar fica baixo. Quando o valor do dinheiro, né, fica em patamares razoáveis, o dólar fica baixo. E o preço do dinheiro cai e o dólar sobe quando o governo diz que vai gastar em infraestrutura para bem-estar social. E o dólar cai, né? O dólar cai quando o governo diz onde ele vai cortar. Aí o valor do dinheiro sobe. E o dólar cai. Mas nós do povo não vivemos de aplicação. Nós vivemos do nosso trabalho. E nós precisamos também, por causa disso, entrar na discussão do orçamento.
E parar de ficar discutindo só corrupção. Precisamos discutir o orçamento. O povo precisa discutir o orçamento e o professor precisa entrar na discussão do orçamento e parar de depender apenas do sindicato para discutir as suas questões. Por isso que eu fundei o grupo Promove, professores mobilizados. Porque o sindicato tem a pauta dele, porque nós vivemos numa época onde os sindicatos estão desvalorizados. As pessoas não se veem mais como trabalhadoras, então elas não querem mais pagar taxas sindicais, e os sindicatos se desvalorizaram. E os sindicatos procuram sobreviver nessa era de desvalorização, e às vezes a pauta do sindicato é o próprio sindicato, não é os professores. Então o professor precisa se reunir uma vez por ano, pode ser até com a presença de convidados do sindicato, se reunir pelo menos uma vez por ano para discutir a escola, mas entre professores. E nós precisamos entrar como professores na discussão do orçamento. Porque esse negócio de que não tem dinheiro para recursos com o povo é mentira. Porque tem dinheiro para pagar o rico, tem dinheiro para pagar títulos da dívida pública, com dinheiro, com juros porcamente auditáveis, segundo a doutora Maria Lúcia Fatorelli, presidente da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, que já defendeu lá no Congresso, diante dos deputados, esse absurdo, a tese dela de que o Estado não pode continuar pagando mais de 45% do orçamento para juros da dívida pública, porque tem teto de gastos para tudo, mas não tem teto de gastos para pagamento de juros da dívida pública. Você sabia disso? E quando isso começou a acontecer? No governo de Fernando Henrique, onde houve um controle social, um controle orçamentário para gastos com a sociedade, mas para títulos da dívida pública não tem teto de gasto. E o que nós precisamos fazer? Entrar no orçamento para discutir isso. Entrar na discussão do orçamento para discutir esse negócio. Nós precisamos entrar. E por que a Dilma caiu? Tem muita gente que pensa que foi por causa da pedalada, né? Não! Foi porque a Dilma falou o seguinte: precisamos ter uma nova matriz econômica, fora do tripé econômico de Fernando Henrique. Foi por isso que ela caiu. Foi por isso que a Fiesp entrou na briga. Aí ela caiu. Então, precisamos discutir o orçamento. Entrar na discussão do orçamento. Parar com essa bobagem de Lula ladrão, Bolsonaro fascista, ia ter golpe ou não. Tudo bem, isso tem... Você dizer que fulano é ladrão faz parte da retórica política, mas não passa de retórica política. Inclusive, quando uma pessoa é pega e todo mundo começa a dizer ladra, 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 na sociedade do espetáculo essa pessoa vai se promovendo, porque na sociedade do espetáculo quem existe não é o bonzinho, não é o malzinho, é quem aparece. E quando todo mundo começa a dizer ladrão, 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 o ladrão está sempre ali. Ou o não ladrão está sempre ali, sendo chamado de ladrão, sempre aparecendo. Sempre vai ter alguém dizendo, coitadinho, ele é tão perseguido, né? Então chamar alguém de ladrão, 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 ladra, 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 acaba promovendo a pessoa também. Então o fórum correto para se discutir crime, corrupção é a polícia, não é a política. A política a gente discute, na política a gente discute corrupção como retórica. Mas o fórum correto para se discutir corrupção, crime, é a polícia. Polícia Federal, Polícia Civil, enfim. Precisamos entrar no orçamento. Parar de discutir só corrupção. Discutir o orçamento é muito mais importante do que discutir corrupção. Ok, galera? Vocês são do coração.